Olá! Conseguem perceber o que é isto? Isto é um daqueles programas que é muito comum da parte da manhã, aqui na TV japonesa, e estão com a decoração das Sakura, porque estamos na época das Sakura. É um daqueles programas de TV em que, tipicamente, ou uma mulher mais velha ou um homem ensina uma mulher mais jovem a fazer coisas simples na cozinha do dia a dia do Japão, que são consideradas coisas que qualquer rapariga em idade de casar tem que saber fazer e qualquer mulher já casada, se não souber fazer, é uma desgraça. Então, este tipo de programas que há todos os dias na TV japonesa, para além de haver imensos programas sobre comida, basicamente, se vocês ligam a TV japonesa e fazem zapping, vocês vão sempre ver fazer comida ou comer. E as duas coisas também. Hoje está um bocado estranho. Parece que é de noite, mas é super dia. Mas pronto. E então este tipo de programas e umas conversas que eu tenho tido por aí com outras mulheres e raparigas fez-me pensar em falar um bocadinho sobre isso. Sobre a mulher aqui no Japão. Que é um tema que, não é? Vasta literatura. Eu vou só aqui dar umas luzes a quem não saber. Se vocês forem visitantes ocasionais, se forem turistas, provavelmente não se vão aperceber muito disto ou vai-vos passar ao lado. Se vocês vierem para cá estudar, fazer um semestre, fazer um ano, fazer investigação ou um trabalho de uma colaboração com um tempo limitado, vocês vão se aperceber disto, mas mais uma vez não. Quer dizer, vai-vos afetar um bocadinho, sobretudo se forem mulheres, mas é daquelas coisas que, ok, não esperam ficar aqui. Se vocês estão cá durante um tempo mais prolongado ou vêm cá frequentemente porque o vosso trabalho, a vossa vida está ligada ao Japão, como eu, estas coisas vão começando a acumular-se na vossa cabeça e vocês vão começando, mesmo que não sejam particularmente sensíveis às questões de género, vocês vão começar a questionar algumas coisas. Então, o que é que se passa no Japão? A história do Japão tem mulheres muito fortes. Houve mulheres imperatrizes, houve mulheres que lideraram exércitos. Uma das maiores obras de literatura mundial é da Murasaki Shikibu, é o Genji Monogatari, o romance do Genji, é o conto do Genji. Portanto, o Japão tem na sua história figuras muito fortes femininas, figuras femininas de liderança, figuras femininas de erudição, figuras femininas de também nas divindades, nos kami. E é quase paradoxal que no Japão pós-Segunda Guerra Mundial se tenha consolidado um papel da mulher extremamente limitado. E as mulheres japonesas não veem as coisas assim. As mulheres japonesas tipicamente acham que a corrente ou as correntes ou as fases das correntes ocidentais feministas são algo que elas não têm nenhum interesse, a maior parte, a esmagadora maioria das mulheres japonesas, e que o domínio delas é de facto reinar no lar e reinar nas relações com outras mulheres. O que eu acho que não é contraditório, mas elas encaixam as coisas assim, elas afastam tipicamente coisas como igualdade de pagamento, igualdade de direitos, etc. O movimento Me Too aqui foi uma coisa muito estranha, porque foi uma espécie de pânico generalizado da população masculina. Foi lido como um ataque aos homens. E na própria população feminina foi lido como um exagero. Mas ainda há dias houve aqui uma notícia super chocante e, francamente, lleque, nojenta, de uma rapariga de 17 anos que era sucessivamente violada pelo seu pai biológico, com vias de facto, e o caso foi para tribunal e o pai foi alibado porque o juiz decidiu que a menina de 17 anos, ou o advogado da menina de 17 anos, não conseguiram provar que ela tivesse apresentado suficiente resistência e que, portanto, tinha sido consentido e que, portanto, o pai não ia ser julgado.
isto aconteceu aqui, agora, nas notícias. Esta é uma sociedade em que é suposto as meninas aprenderem com as mulheres mais velhas a fazerem receitas que os maridos vão gostar quando chegarem a casa. É suposto vestirem-se de uma certa maneira para agradarem os homens e as outras mulheres. É suposto encaixarem num papel que é para elas determinado, mas não por elas determinado. E é suposto nisso serem excelentes e atingirem o nível da excelência, e é aí que se distinguem. Portanto, no Japão eles arranjaram uma maneira de, dentro daquilo que é normalmente uma pirâmide muito clara da sociedade, em que há pessoas acima de pessoas e há estratos acima uns dos outros, as mulheres jovens, as raparigas, têm que ser o mais próximo da perfeição do estádio, da fase da vida em questão. Seja ela a adolescente do secundário, a jovem universitária, a jovem mulher profissional, mas que só está ou na universidade ou no ambiente de trabalho para encontrar um bom homem para casar, e depois a jovem mulher, e depois a mãe, e depois a cuidadora da família e eventualmente dos seus pais e sogros mais idosos. A mulher tem sobre si sempre, em primeiro lugar, agradar aos outros e cuidar dos outros. Isto é aparentemente contraditório com a lógica toda do Abenomics e de querer pôr as mulheres na força de trabalho. Isto porque o governo japonês tem um problema muito sério, assim, extraordinariamente sério, de falta de força laboral, falta de pessoas para trabalhar. Eles aceitam imigrantes, mas com muitos senãos, e não estão a ter bebés e também não estão a aceitar modificar a maneira como o mercado de trabalho funciona para se adaptarem a isso. E então a resposta deles foi dizer: as mulheres têm que entrar também na força de trabalho. Mas depois na prática temos uma sociedade que não valoriza isso, em que as mulheres devem ser absolutamente excelentes num nível que não é compatível com estarem a trabalhar e também serem mães e donas de casas e mulheres. Okay? Para qualquer mulher portuguesa, Brasil, Espanha, Latina, isto é normal, está bem? A gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia e põe o jantar na mesa e veste os filhos e dá um olhito no marido, porque eles às vezes não se sabem orientar, francamente. Está bem, para nós é normal, a gente joga com isto. Ficamos exaustas, ficamos. Mas qualquer mulher latina faz isso. As japonesas não. As japonesas têm que ser absolutamente excelentes numa só coisa. Então, quando elas realmente estão ainda a trabalhar, elas tendem a trabalhar só em part-time ou em funções que não são muito exigentes, ou a não encarar aquilo como uma coisa que elas vão fazer durante muito tempo. Eu tive, assim, N situações, porque ando aqui nas universidades e tal, N situações de raparigas na universidade, com boas notas, aparentemente um QI alto, decentes, inteligentes e sensíveis, elas e os pais delas e os amigos delas e o consenso generalizado a assumir que uma menina vai para uma boa universidade para encontrar um bom partido. Terminar o curso é importante, trabalhar durante alguns anos também é importante, porque isso faz crescer, porque isso lhe dá algum rendimento, porque isso lhe dá experiências de vida. Mas não é isso que ela vai fazer. Ela vai casar e ter filhos. Professores em salas de aulas onde eu tive, estrangeiros, claro, como eu, mas homens, eu pedi-lhes para eles fazerem isso, que era para não ser... Vocês vão perceber. A perguntar: levantem o braço, mulheres que querem abrir uma empresa ou começar a ser entrepreneur, não é? Começar um projeto sozinhas ou abrir uma empresa ou dedicar-se a uma causa, que pode ser uma ONG. Põe o braço no ar. Uma pôs. Era filipina. Nascida e criada aqui, mas era filipina. Levantem o braço a raparigas que depois do curso veem a sua vida a longo prazo como casamento e filhos. Carreira só se calhar, mas não está na vossa lista. Todas as outras.
Eu não estou a dizer que isso não seja uma escolha válida, estão a perceber? Feminismo a sério é cada uma faz o que quer, sejam felizes. Não se limitem. Realizem-se onde acharem melhor. A questão aqui no Japão é que o espaço para a mulher encaixar em ser aceitável é tão limitado, é tão curto, que depois há muitas situações de violência, muitas situações de discriminação, quando é ao contrário. E é muito raro haver de facto uma defesa das mulheres vulneráveis, como por exemplo as mães solteiras, as mulheres que são vítimas de abuso, as raparigas que são violadas, as raparigas que são negligenciadas pela família, as raparigas que vão começar a trabalhar em meio de cafés e acabam na prostituição, as raparigas que vão começar a entrar para as empresas de entertainment para serem idols ou ídolos e acabam também ou como hostess ou na prostituição ou na pornografia. Não há uma rede de segurança para as mulheres. Ou elas estão naquele caminho ou danou-se mesmo. E isso é uma coisa que me faz muita confusão. A mim, que sou mulher e não posso me distanciar disso, é que acho que devia haver a possibilidade das pessoas escolherem os seus caminhos sem terem que se ver sem reconhecimento dos seus direitos como ser humano e da sua dignidade e da sua segurança e da sua possibilidade de serem felizes, saudáveis e realizadas. O que pode passar por casar e ter filhos. Fixe. Se é isso que elas querem, façam. Mas não ser obrigatoriamente essa a opção ou a alternativa de não o fazer for não ser reconhecida como um ser humano, que é um bocado o que eu acho que acontece aqui. Eu conheci aqui mulheres extraordinárias, extraordinariamente inteligentes, dinâmicas, ativas e tal. Mas senti sempre que elas tiveram que fazer uma escolha difícil e que tiveram que fazer a escolha de ficar fora do sistema porque não encaixam no sistema. E as pessoas terem que fazer essa escolha e lidar com o sofrimento dessa escolha e de perder muita coisa não me parece justo. Estão a ver? É a impressão que eu tenho a partir daqui. E se calhar na Ásia toda. Mas o Japão ser um país que está a lidar com a necessidade de ter mulheres no meio laboral, a trabalhar, a contribuir para a economia, a compensar a falta de mão de obra, a necessidade de manter uma economia à tona que francamente nunca se levantou da crise de 90. E todos os outros problemas com que eles estão a lidar, o problema demográfico, etc. É quase como se eles tivessem a resposta das mulheres à frente e não a quisessem ver, não é? As mulheres e os homens e os casais jovens, ou não casais, porque já nem há casais, estão numa situação de depressão demográfica mesmo. As pessoas não têm condições para ter filhos, nem económicas, nem psicológicas, nem de nada. De uma maneira completamente diferente do caso português, ok? Não vamos comparar, porque não é exatamente igual. Mas depois não ligam o interruptor para pensar: epá, estamos a fazer as mulheres felizes, estamos a fazer as mulheres com a capacidade de estar num lugar mental, económico e social para tomarem decisões sobre a sua vida satisfeitas. De género, as mulheres aqui sabem que podem fazer o que quiserem para ser felizes e que se isso passar por ter filhos, têm filhos ou não. É que depois as raparigas entram no mercado de trabalho aos 20, 21 anos e aquilo é tão pesado, é tão difícil, as empresas são tão abusivas, o trabalho são tantas horas, tem que se agradar tanto aos chefes, tem que ser atirada daqui para ali, porque tem sempre que se agradar a toda a gente, que elas ficam desiludidas e frustradas e chateadas e já nem querem saber do romance, nem de namorados, nem de nada. E oi pessoal, isso não está a funcionar. Se as mulheres não estiverem felizes, não querem namorar. Se não quiserem namorar, bebê não acontece. Tá? Não estou a infantilizar os japoneses, eles têm um problema sério para resolver. Mas também têm, cronicamente, falta de diálogo.
e falta de sensibilidade para estes assuntos, acho eu. Portanto, essas são as minhas considerações dos programas de manhã. Estão a ver? Uma pessoa liga à televisão, vê receitas e põe-se a divagar filosoficamente. O Japão tem coisas espetaculares. Conhecer a sociedade pelo lado de dentro é muito interessante. E para mim ainda é um processo de aprendizagem. Ainda estou a aprender. Todos os dias estou a aprender. Amanhã vão-me perguntar a mesma coisa e já vou dizer uma coisa um bocadinho diferente. Sakura Season! Não basta vermos lá fora, também vemos na televisão. As novas empresas estão a recrutar. Sakura Season é o início do ano fiscal e é o início da contratação de novos empregados para as empresas. O que nós vemos agora na rua são estes miúdos de 20 e 21 anos com fato a começarem o trabalho. E eles estão a falar precisamente disso. É uma época de pressão, mas também alegria e expectativa. E vamos ver, entrar no mercado laboral, ser adulto, deixar a universidade, conformar-se às expectativas do trabalho, como é que vai ser, e depois entrevistam pessoas na rua e tal. É o que se está a viver aqui neste momento. Beijocas, eu sou Inês Matos e estou a mostrar o Japão e os japoneses aos portugueses.